A partir desse ponto, a gente começa a estudar quais são as marcas de um cristão convertido. Quando a gente debruça sobre esse assunto, o que a gente costuma associar é sobre o batismo, sobre também a questão do recebimento do Espírito Santo. É claro que essas coisas estão envolvidas nesse assunto conversão ou marcas de um convertido, mas é importante lembrar que quando a gente relaciona com o Espírito Santo, a própria afirmação de que Jesus Cristo é o meu Senhor é impossível se não for a ação do Espírito Santo. Por isso que é muito importante que a gente entenda de forma bíblica e precisa como que essas marcas vão estar aparecendo na vida de um cristão. Fazendo o oposto, a gente começa justamente com a ideia de aquilo que não é, ou aquilo que não é uma marca necessariamente verdadeira, indistinguível daquilo que significa ser cristão. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em espiritualidade, se alguém nascido de novo, a gente olha para o jeito de falar, no sentido um certo jargão, a forma de orar, o jejum, coisas desse tipo. É claro que tudo isso faz parte desse idioma do cristão, né? São coisas que fazem parte da nossa vida. Mas isso não pode servir no nosso entendimento, no nosso coração, como sendo marcas distintivas desse cristão convertido. E essa pergunta é muito importante, não só para os que estão dentro da igreja. Muita gente lá fora fica tentando entender quem é crente de verdade. E como que eu reconheço um crente de verdade? Essa pergunta é importante para, afinal de contas, eu perceber como que eu encontro um crente de verdade. Qual é o segredo, então? Simples, mas não tão óbvio como a gente pensa. A primeira marca de quem é realmente um cristão convertido é a fé em Jesus. Mas isso eu já sabia. Cuidado, porque quando a gente pensa nisso, a gente generaliza com fé. E a gente vai pensar na realidade do brasileiro. O brasileiro se diz ser um povo cheio de fé, ou com essa percepção de fé. Só que a Bíblia ela faz uma distinção entre a fé genérica e a fé redentora, ou a fé salvífica. Em outras palavras, qual é a fé que salva? A fé que salva é necessariamente uma fé que tem um objetivo em Jesus. Não é uma fé qualquer. Jesus é o seu Senhor. É essa fé. E essa fé tem uma relação muito interessante, porque a fé cristã ela é baseada no amor. E o amor cristão é baseado na graça. Então, quando você vive no seu dia a dia, essa fé ela vai exalar necessariamente três coisas, três características. É uma fé transbordante em amor, é uma fé transbordante em graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso faz com que a gente tenha essa confiança. A primeira marca que eu quero compartilhar contigo agora é justamente essa fé que, movida nesse amor, cria uma relação direta com pessoas que confiam radicalmente em Jesus Cristo, a ponto de entregar tudo. O segundo ponto é o arrependimento. E essa palavra é muito importante. Porque se a gente vê na maioria de seriados, filmes, letras de músicas, é muito comum escutar um testemunho seguinte: eu não tenho nada para me arrepender, ou eu não me arrependo de nada na minha vida porque os meus erros fazem parte de quem eu sou agora. Isso meio que virou uma frase meio pronta, meio clichê nos dias de hoje. A questão é que na vida de um cristão, a metanoia, a mudança de mente é uma coisa constante e cada vez mais profundo. Como que você identifica um cristão? Como que você sabe que o cristão é verdadeiro? Não é pela quantidade de tempo que ele ora, não é pela quantidade de vezes que ele já leu a Bíblia, mas é se realmente você percebe nele ou nela uma metanoia. Um cristão é alguém que está passando por transformação de entendimento continuamente. Então, se você vem alguém meio engessado, falando as mesmas coisas que falava há 20 anos atrás, coloque a barba de molho, porque nós precisamos dessas duas marcas. Uma fé específica, direcionada a Jesus Cristo, e um arrependimento que nos faz pessoas com compromisso constante de viver a transformação do nosso entendimento pelo encontro da luz do Evangelho.
Se você gostou dessa aula, clique no botão Saiba Mais e veja o vídeo que a gente preparou para você.